Oi, gente! E aí? Você aprendeu direitinho a multiplicação de números naturais? Então agora nós vamos aprender direitinho também como que é, o que significa, né? O dobro, o triplo de um número, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo. Nossa, quantos nomes difíceis de falar, não é? Mas você vai aprender direitinho como calcular isso. Então eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E antes de falar então do dobro, do triplo, do quádruplo, eu vou convidar para você se inscrever aí no canal. Isso mesmo, caso você ainda não esteja inscrito, porque daí você recebe as notificações dos vídeos que a Giz publica, para você estudar direitinho e arrasar aí nos seus estudos. E também não deixa de deixar, tá? O seu joinha, ok? E aí, gente, o que vem a ser o dobro, o triplo? Como que eu calculo? Tranquilo, não é? Então vamos imaginar aqui, para calcular o dobro. Eu tenho aqui então 3 quadradinhos. Se eu falasse para você, gente, qual é o dobro então dessa quantidade de quadradinhos? O que você teria que fazer? Você teria que duplicar essa quantidade, porque o dobro é a mesma coisa que duplicar. Ou seja, eu teria que ter uma segunda quantidade desses mesmos quadradinhos. Então, vou colocar outros 3 quadradinhos aqui, 1, 2, 3, certo? Coloquei 3 quadradinhos. Então, eu peguei essa quantidade e eu dupliquei essa quantidade. Quanto que eu fiquei no total agora? Eu fiquei com 6. Então, calcular o dobro de um número significa, então, multiplicar esse número por 2? Muito bem, para você que falou isso. Só pegar o número e multiplicar por 2. Olha que simples, então. Então, vamos calcular o dobro de 3, Dobro de 3. O dobro de 3 é 6. Pois, só para escrever, né? Para ficar completo, para você entender bem aí. Pois, o número 3 vezes 2 resulta em 6. Então, olha que simples que é, gente, calcular o dobro de uma quantidade. É só pegar aquela quantidade e multiplicar por 2, tá? Foi isso que eu fiz. Eu peguei essa quantidade e dobrei, multipliquei ela por 2 e resultei em 6. Ok? E agora, como que eu vou calcular aqui o triplo de uma quantidade? Triplo é vezes quanto? Fazer o triplo de uma quantidade é multiplicar agora por 3. Então aqui, para eu calcular o triplo dessa quantidade, eu teria que triplicar. Então nós vamos colocar agora, aqui eu tenho uma vez essa quantidade. Agora aqui, mais 2 quadradinhos, 1, 2. Aí eu tenho que pôr mais 2, porque eu vou triplicar, não é? Aí eu coloco mais 2 aqui, aqui era a minha quantidade inicial. Daí eu dobrei, daí eu tripliquei. Então, triplicar é a mesma coisa que fazer o quê? Multiplicar essa quantidade por 3. Então, o triplo desse número que eu tenho aqui, que é a minha quantidade inicial, o triplo de 2, né, que eu tinha no começo, o triplo de 2 é 6 também, Deu trocado, né? O triplo de 2 é 6. Por quê, gente? Pois, se eu pegar o número 2 e eu multiplicar por 3, é 6. Deu igual aqui. Você viu? Então, calcular o dobro é multiplicar por 2 e o triplo é multiplicar esse número por 3, tá? Mas toda vez eu tenho que ficar fazendo a representação pelos quadradinhos? Não precisa não. A partir do momento que você entende o contexto do porquê que se faz isso, aí é só fazer a conta direto, Por exemplo, agora nós vamos fazer o quádruplo. Como que eu calculo o quádruplo? Tá fácil, não tá? É só pegar a quantidade e multiplicar agora por 4. Então, fala uma quantidade para mim. Produção, quanto que a produção falou? 5. Então, a produção falou o número 5 para mim. Qual que é o quádruplo de 5, então, gente? O quádruplo de 5 vai ser igual a fazer o quê? Pegar esse número 5 e multiplicar por 4. Então, eu estou fazendo o quádruplo do número 5, que vai ser 20. Olha que tranquilo. Nem preciso fazer quadradinho, nada, não é verdade? E o quíntuplo? O que significa o quíntuplo? Significa pegar o número e multiplicar por 5. Então, fala o número agora, o 3. Então, o quíntuplo de 3 vai ser
15. Por que vai ser 15? Ah, eu pus errado aqui, né, gente? Eita. O quíntuplo de 3 é igual a, então, 3 vezes 5, ó. Porque eu tô pegando essa quantidade e multiplicando por 5, que vai ser 15. Certo? E o sextuplo agora, o que seria o sextuplo? Pegar essa quantidade que eu tenho e multiplicar por 6, 8. Então qual é o sextuplo de 8? O sextuplo de 8 vai ser indicado por 8 vezes o 6, porque eu tô calculando o sextuplo. E o 8 vezes 6 é 48. Olha aqui. Então, fácil, não é, gente? É pegar a quantidade que eu tenho. Se for o dobrar, o dobro, eu multiplico por 2. O triplo, eu multiplico por 3. O quádruplo por 4. O quíntuplo por 5. E o sextuplo por 6, ó. Multipliquei certinho, ó. Por 4, por 5, por 6. Mas você deve estar curioso aí na sua casa falando, Giz, mas só vai até o sextuplo? Não tem mais quantidades? Então, gente, vou falar uma coisa pra vocês, ó. O comum de acontecer nos livros didáticos, nas atividades que os professores dão aí pra vocês, é de calcular até o sextuplo, tá bom? Mas nós temos as outras quantidades, só que não são usuais na sala de aula. Mas só a nível de curiosidade vou falar pra você. Depois do sextuplo vem o sétuplo. Esses nomes é tão difíceis de falar, eu me enrolo em falar o final aqui, ó. Esse triplo, é pior pra eu falar o triplo. É difícil? Pra eu falar é difícil, tá? Depois, então, do 6 vem o sétuplo. Depois do 8, para fazer 8 vezes, indicar 8 vezes, é octuplo. Octuplo. Olha que nome, né? Depois do 9 é nonuplo. Nonuplo. Então, qual que é o nonuplo de 2? É 2 vezes 9, que é 18. Fácil demais. Para 10, então, a gente indica décuplo. Décuplo, tá bom? O 11 eu indico por um décuplo, tá? O 12 eu indico por duodécuplo, certo? Então, alguns aí a nível de curiosidade para vocês, porque são os nomes difíceis a gente ficar pronunciando, né? Mas só para curiosidade, tá? Porque os que são comuns para ter aí nas suas atividades, vai até o sextuplo, então. Ok, gente? Entendeu bem a aula da Giz, então, de como calcular? É só pegar o número e multiplicar por o que está indicado aqui, ó. Vamos fazer um teste agora, ver se você entendeu para finalizar a aula. Qual é, então, o quíntuplo do 8? O que você vai fazer? Você vai pegar o número 8 e multiplicar por o quíntuplo, por 5, não é? 8 vezes 5, 40. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo e que você possa arrasar aí na sua aula, na sua atividade, na sua prova. Ó, e não esqueça, compartilhe o vídeo com seus amigos para todo mundo ter acesso às aulas da Giz e conhecer o canal da Giz. E deixa seu joinha. E vejo você na próxima aula. Tchau!